Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Professor Fábio Galo, que é um professor de finanças da FGV, especialista em finanças pessoais, colunista do Estadão e também da Nova Brasil, está conosco. Oi, professor, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Nonato, tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Tudo Inclusive, bem. Nonato, queria começar, que eu estou cometendo uma falha aqui. O quê? Que tem um ouvinte que me escreveu diretamente, tirando uma dúvida, querendo mandar um abraço para ele, que é o Petrônio Medeiros, sempre nos acompanha também, viu, Nonato? Boa. Obrigado, Petrônio, pela sintonia aí da Nova Brasil. Ô professor, hoje o senhor vai falar aqui de um sistema, seria um novo modelo de banco, o Bank as a Service, ou não chega a tanto, professor? Sim, é um novo modelo de banco, né? E, Nonato, inclusive essa semana eu estava conversando com outros colegas e tal, que a tecnologia avança numa velocidade que nem todos nós somos capazes de acompanhar, né? Principalmente aqueles que se autodenominam analógicos. Você está nessa ou você já está aí mais moderninho, já está como a moçada, já digitalizado? Como que você está nisso? Moçada não dá para falar não, viu, professor? Mas também não estou arcaico não, acho que eu estou ali no meio termo, viu? A gente precisa estar mais atualizado, a verdade é essa, porque todo dia tem siglas novas, né? E uma delas que acaba de chegar é BaaS, né? Que é Bank as a Service, né? BaaS, né? E está revolucionando aí os bancos, tal como pelo menos nós conhecemos hoje, né? Que tanto há que há aquelas pessoas que se perguntam se os bancos vão acabar. Minha resposta objetiva é não, né? Os bancos não irão acabar, mas estão passando por profundas modificações. Esse modelo, né, Bank as a Service, é um modelo de negócio que permite que as empresas de tecnologia, outros tipos de organização, startups, por exemplo, possam oferecer serviços que tradicionalmente são de bancos e sem necessariamente se tornarem uma instituição financeira licenciada para isso, etc. Né? Esses Banks as a Service, né, utilizam de APIs, já compliquei mais um pouco, né? Interface de programação de aplicações, né? Para integrar os serviços bancários diretamente aos seus produtos ou plataformas, permitindo que sejam oferecidos contas bancárias, cartões de crédito e débito, empréstimos, transferências de dinheiro e outras soluções financeiras aos seus clientes. Bom, mas para traduzir isso, viu, Nonato? Vamos imaginar o seguinte, uma loja de conveniências num posto de gasolina, né? Ela não oferece pão de queijo, café, sorvete, refrigerante, às vezes até produtos de limpeza, entre outras coisas. Sim, mas ela não fabrica isso tudo, né? Na verdade, ela faz parcerias com outros fornecedores para poder vender esses produtos que eu estou mencionando, facilitando a vida do consumidor. Um Bank as a Service tal como uma loja de conveniência, né? Só que do mundo digital, porque ele oferece produtos bancários, mas sem ser um banco, né? E para descomplicar um pouco mais, o que eu mencionei há pouco, né? API, né? Ou seja, que é aplicação, né? De interface de programação de aplicações, na verdade, né? Como se fosse uma ponte, né? Que une o Bank as a Service, ou seja, essa loja de conveniência que eu mencionei há pouco, com o mundo, com uma instituição financeira credenciada, etc., permitindo que os programas de computadores dessas duas organizações se comuniquem entre si. Um exemplo, eu achei interessante, viu, Nonato? A Uber e o State Bank of India, eles fizeram uma parceria para fornecer financiamento de veículos aos motoristas interessados parceiros. Então, se você quiser trabalhar na Uber, na Índia, né, você pode procurar direto a Uber e vai conseguir um financiamento, né, vai solicitar um financiamento para comprar um carro, por exemplo, e vai ser aprovado imediatamente pela Uber, né, que vai estar, obviamente, atuando como atuando como um Bank as a Service, né, como eu tentei traduzir aqui, como uma loja de conveniência. E as expectativas dos analistas internacionais é que o Bank as a Service alcance algo como 7 trilhões de dólares até 2030.
Bom, tem algumas vantagens que a gente enxerga nesse modelo, né? Potencial redução de custos para os clientes, acesso mais amplo. Obviamente, o consumidor terá acesso mais fácil, intuitivo, maior rapidez, né? Oferta até de serviços mais personalizados a cada cliente e aumento da competitividade, por exemplo. Mas a gente tem que pensar, né, Nonato, no mundo como a gente está vivendo, né, a gente observa o que acontece, por exemplo, quando começou o Pix aqui no Brasil, o tanto de maracutaias que começaram a aparecer, né, de golpes, etc. Aliás, professor, abrimos o programa hoje falando exatamente disso, viu? Dessa questão dos golpes. E aí, quando o senhor estava citando isso, eu pensei, puxa vida, mas e a questão da segurança? Será que estará ela garantida a partir do momento que você tem mais um ator aí nessa jogada, né? Esse é o problema que eu também estou pensando nisso, e outros analistas, obviamente, estão olhando para isso, né? Você está acrescentando, como você mesmo disse, mais um intermediário, né, nessa cadeia. E você está colocando riscos à segurança de dados, por mais que se prometa que as seguranças vão ser rígidas em todo esse processo. Ou seja, os protocolos entre essas instituições, né, Banks as a Service e as instituições financeiras, são super rígidos, etc. Mas nós vamos ter mais riscos à segurança, à privacidade, né? Aumento, né, dessas potenciais fraudes, né? Podemos estar lidando com provedores desconhecidos para a gente e pode, inclusive, complicar a atribuição de responsabilidades num problema que ocorra, né? Aqui no nosso país, né, aqui no Brasil, esse tipo de operação está sendo estudado já, sua regulamentação está sendo estudada pelo Banco Central, inclusive prometendo que isso acontece ainda em 2024, né, que essa regulamentação de Bank as a Service aconteça aqui no país. Bom, a tendência, como nós sabemos, né, é que os bancos não vão acabar e que eles se adaptem a essas novas dinâmicas de mercado, viu, Nonato? Mas a gente tem que achar que a modernidade está chegando, vai melhorar, vai facilitar a nossa vida em muitas coisas, mas nós vamos ter que ficar com o olho mais aberto quando isso estiver mais disseminado, né? Sem dúvida nenhuma, mas a gente acaba se adaptando também, né, professor? E aí, é o que o senhor disse, você acaba tendo um olho mais aberto, você passa a ter um olhar mais crítico também para algumas coisas, o desconfiômetro fica maior, mas é o que o senhor falou, é a modernidade, infelizmente a gente não tem como lutar contra a tecnologia, ou felizmente não temos, né? E com isso a adaptação vai ter que ocorrer, assim como a gente se adaptou ao Pix, que parecia uma coisa do outro mundo, e hoje em dia está todo mundo usando muito mais do que o antigo DOC, por exemplo. Obrigado, viu, professor? Boa semana aí para o senhor. Obrigado, boa semana a todos. Valeu, professor Fábio Galo, sempre com a gente aqui, trazendo informações sobre finanças pessoais. 6 horas e 37 minutos.